Amém. Graças e paz, queridos. Diga amém. Aleluia. Pelo nosso Senhor, que nós temos essa graça, essa paz, e temos recebido instrução, conhecimento. Isso é poderoso. Diga comigo, é poderoso. Aleluia. Conhecer, saber, é poderoso. O Senhor tem nos dado. Quero aqui fazer uma colocação e um pedido ao pessoal do apoio, né? Normalmente você vai ver, né, o pessoal da mídia com um crachazinho, né? Crachazinho é a expressão, né? Porque é pequenininho, tendo um crachá, usando um crachá. Essas pessoas, elas estão se movimentando, né, para aí fazer fotos, vídeos, trazer o conteúdo, né, para ser colocado nas mídias sociais da CCR. E também o pessoal do apoio tem o seu próprio crachá, né, e nós queremos trazer uma orientação, né, para que a gente faça isso de uma forma mais organizada e mais, como posso dizer, com mais cuidado, né, com mais disciplina, com mais, né, temor. Então, assim, a gente tem um espaço, né, relativamente pequeno, e tudo aqui que a gente faz acaba, né, tomando uma proporção, né, grande. Quando a gente para ali atrás para falar e conversar com alguém, né, isso traz distração, né, para o salão aqui na reunião, né. Então, o pessoal do apoio, né, nós estamos aqui dizendo, né, obviamente eles vão fazer isso com amor, com carinho, mas se você, né, vai ficar em pé ali, ele vai te orientar a sentar. Se você está conversando, ele vai te orientar a não conversar aqui dentro do salão, tá bom? Para que a gente possa fazer isso de uma forma mais organizada, e assim eles têm, né, estão delegados com essa autoridade, e vão fazer isso com amor, com carinho, com respeito, mas só as pessoas que estão trabalhando estão aptas para ficar em pé no salão, porque senão a gente vai fazendo, né, como é que diz, aquela coisa que a gente vai botar na nossa casa, vai botando um negócio ali fora do lugar, aí daqui a pouco o outro vê que está fora do lugar, fala, é aqui que põe, aí vai botando, daqui a pouco vai, que nem aquele quarto lá, né, já, agora não é mais quartulho, porque era o quarto que guardava os entulhos de tudo aqui, agora é uma sala de apoio, ó, diga sala de apoio. Aleluia, nós estamos precisando de muitas salas de apoio, muitas áreas, mas glória a Deus. O que eu tinha mais para falar, gente do céu? Deixa eu... Cadê você, filho? Glória a Deus. Amém, gente. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 24, versos de 3 a 6. Provérbios 24, de 3 a 6. Nós continuamos nesse mês de janeiro, né, trazendo, né, aqui ensinamentos e compartilhando aqui da palavra do Senhor com respeito, né, àquilo que nós temos trabalhado durante esse mês. Hoje, dia 19, não é isso? Dia 19 de 2000 e... Muitas vezes você ainda escreve 24, sim ou não? Vira e mexe, não é mais 24, virou, é 25. Diga, é 25. E aí, quero dizer para você, hoje, talvez você esteja percebendo, né, que aqui a comunidade, aqui a nossa igreja está um pouco mais vazia. Eu imagino que seja, né, por alguns eu sei, outros eu imagino, que estejam viajando, tirando esses dias, porque hoje é 19, né? O dia de amanhã é feriado, sim ou não? Feriado de quem? Bastiãozinho, diga Bastião. O Tiãozinho. Aí tem gente que fala assim, poxa, pensa comigo, gente, eu estava ali sentado,
E Deus trouxe algo no meu coração que eu comecei a me alegrar. Tem gente que acha que até Tião tem um dia para ele. Verdade ou não? Só que Deus tem todos os dias para ele. Tem gente que acha e fica, meu Deus do céu, até o Tião, né? Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, tem um dia para ele. Meu irmão, talvez você usufrua desse benefício, né? Que é ter esse feriado, mas quero te dizer uma coisa, Deus tem todos os dias para ele. Na verdade, ele é o criador de todos os dias. Amém? Tudo foi estabelecido por ele, é para ele, amém? E é para honrar o nome dele. Então, sabe, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e Deus coroa o sétimo dia, nos dando um dia de descanso. Amém? Diga comigo, dia de descanso. Isso era só um simbolismo do que Deus queria trazer dentro desse aspecto, né? Da nova dispensação, da nova aliança, que era sabermos descansar no Senhor. O quanto que isso ainda é um desafio. Mas isso vai passando a não ser mais um desafio, passa a ser algo mais concreto, quando nós começamos a acessar, sabe, essa revelação, a acessar esse benefício da glória e da graça de Deus. Provérbios 24, 3 e 6 diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento o quê? Se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Verso 5. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua... Estou falando que conhecer é poderoso. Verso 6. Quem sai à guerra precisa de quê? Orientação, e com muitos conselhos se obtém a vitória. Eu li na NVI, eu vou ler agora na VFL. É uma versão, diz assim: com sabedoria se constrói uma casa, e com a inteligência que ela se estabelece. Com conhecimento, os quartos ficam cheios de coisas valiosas e bonitas. 5. Quem tem sabedoria tem poder, e o conhecimento vale mais do que a força, porque quem faz a guerra precisa de bons planos, e é com muitos conselheiros que se consegue a vitória. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela, Senhor, como diz, Senhor, lá no Novo Testamento, Senhor, ela é apta para nos ensinar, nos corrigir, Senhor, para nos orientar, para nos aconselhar, para edificar a nossa vida. E nós colocamos e deitamos o nosso coração, mais uma vez nessa manhã, na instrução que vem da tua palavra. Em nome de Jesus, sabemos que o livro de Provérbios é um ensino de um pai ensinando ao filho. Assim nós queremos, Senhor, nessa manhã, sermos ensinados por Ti, nosso Pai. Oh, Espírito do Senhor, que o Senhor traga todas as revelações que necessitamos para seguir nessa jornada da fé. Assim nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de falar sobre 3 esferas. Diga 3 esferas. E esse texto está dentro desse contexto que eu quero trazer aqui para vocês. O primeiro é a sabedoria para edificar a casa. O segundo é o discernimento para consolidar a casa. E o terceiro é o conhecimento e obediência para avançar e realizar na casa. Vou repetir. O primeiro, sabedoria para edificar a casa. O segundo, discernimento para consolidar a casa. E o terceiro, conhecimento e obediência para avançar e realizar na casa. E esse primeiro aspecto, dessa primeira esfera da sabedoria para edificar a casa, está aqui no verso 3. Ponha, por favor, o verso 3 aqui mais uma vez comigo. O texto: com sabedoria se constrói uma casa. Amém? Então, como é que você construiu uma casa sólida, uma casa firme? Diga: com sabedoria. E eu queria trazer esse contexto dessa casa como nosso corpo. Diga corpo. Diga templo. Casa de Deus, templo do Senhor. Amém? A Bíblia diz que nós somos templos do quê?
do Espírito Santo, Deus habita em mim, o Deus habita em você. Você acha que isso é pouco, irmão? Imagina Deus habitando num confinamento chamado Sérgio. Pelo amor de Jesus, irmão. Olha onde está essa graça maravilhosa, a ponto de dizer para mim, eu vou habitar dentro de você, filho. Eu não habito mais em templos feitos por mãos. Irmão, você não é obra do ser humano. Você é obra de Deus. E ele disse, eu não vou mais. O Antigo Testamento vai falar que ele habitava em tendas, depois num tabernáculo. Mas isso tudo era uma figura. O que ele queria mesmo fazer era habitar em mim e vou. Nós acabamos de cantar, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo volta para ti, nada vai roubar tua glória. Sabe onde está a glória de Deus? Dentro de você. Nada vai roubar aquilo que é de Deus dentro de você. A glória de Deus, ela foi feita para manifestar na minha vida e na tua vida. A palavra de Deus diz que nós nascemos para o louvor da sua glória. Você é a expressão de glória de Deus. Não se diminua daquilo que Deus já fez em Cristo Jesus sobre a tua vida. Eu sei, irmão, que a gente continua dizendo, eu sou o vermezinho de Jacó. Meu irmão, aquilo era uma expressão. Você hoje é a expressão da glória do Deus vivo, eterno, poderoso. Ele vive dentro de você. Você pode ter a consciência que você é dependente de Deus. Amém? Mas não desconstrua o que Deus já construiu em Cristo Jesus através dele na tua vida. Posso ouvir um amém? Nós somos o templo de Deus. Eu queria trazer esse contexto dentro do âmbito pessoal. Diga âmbito pessoal. Significa minha responsabilidade. Diga minha responsabilidade. Então, sabedoria para edificar a casa, aquilo que Deus tem construído. Eu sou responsável. Diga eu sou responsável. Eu preciso entender que como casa da sabedoria, lembra que na semana retrasada, se eu não me engano, Cíntia, domingo passado, trouxe uma palavra tão edificante, tão tremenda, e na semana anterior, eu estava falando que a sabedoria é uma personificação, gente. Ela não é uma coisa solta. Sabedoria é dom, diga dom. Eu não estou falando de inteligência, de perspicácia, eu estou falando de dom. A sabedoria é um dom, é a personificação do próprio Deus, do Cristo encarnado. Amém? Então, a sabedoria, ela habita dentro de você. Dentro de mim a sabedoria está. Ela está pronta para que eu ouça a sua voz. Do alto do cume ela grita, ei, Sérgio, me ouça, filho. Não é esse caminho, você está numa encruzilhada, perdido. Para onde eu vou, Senhor? Ouça a voz da sabedoria, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos entender que nós somos governados pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 16 a 26 diz assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais o quê? Satisfarão os desejos da carne. 17, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta o quê? Contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Diga, eu não vou fazer o que quero, eu vou fazer o que Deus quer. O que Deus quer, eu preciso ter a responsabilidade de entender o que Deus quer. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da onde? Diga da lei. Meu irmão, eu tenho falado muito sobre lei, não tem? Aí você acha que eu estou falando de que lei? Das orientações da palavra de Deus, dos mandamentos, das instruções de Deus. Eu estou falando da lei, que tantas vezes se baseia num peso e numa carga. Olha que a palavra de Deus, Paulo está dizendo e instruindo aos irmãos em Gálatas, dizendo, olha, mas vocês já não são guiados pela carne, vocês são guiados pelo Espírito, diga amém. Então eu não estou debaixo da lei, debaixo de um sacrifício, de uma tentativa de ser aceito. Diga, eu já sou aceito.
É por causa de quem? Por causa do Cristo, irmão. Amém? Olha aqui, verso 19. As obras da carne são conhecidas e são o quê? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. 20. Idolatria, feitiçarias, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. 21. Invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, diga comigo, fruto do Espírito. Diga comigo, amor. Repita, por favor, diga alegria. Diga paz. Diga longanimidade. Diga benignidade. Diga bondade. Diga fidelidade. Diga mansidão. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Diga não há lei. Não há lei para essas coisas. Significa o quê, Sérgio? Não há restrição. Não há nenhuma restrição mais para mim e para você. O véu do templo foi rasgado. Eu não podia entrar por causa do meu pecado, do meu erro. O sacerdote tinha que entrar lá uma vez por ano. E se ele não tivesse bem ajustado, diga, o véu se rasgou. Hoje eu tenho um livre acesso. Isso não é, diga comigo, isso não é uma licença para fazer da graça uma libertinagem. Isso não é uma licença. Porque quem já provou, quem já conheceu, sabe o que é, jamais vai trocar. E se trocar, tem rápida consciência para se arrepender e voltar. Porque sabe que não existe nada melhor, irmão. Amém? Nenhuma droga, nenhuma loucura, nada disso é maior do que a presença e a glória dele, a sabedoria dele. Posso ouvir um amém? Olha aqui, os que são de Cristo, Jesus, o quê? Crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. 25, se vivemos no Espírito, aqui é a nossa responsabilidade. Andemos também no... Não nos deixemos possuir de vanglória. Tem crente que acha que é mais espiritual do que o outro, né? Rapaz, hoje eu vi o seu medidor de espiritualidade está lá embaixo. Sua aura está meio apagada. Ai, meu Deus do céu. Como Deus falou hoje com você, Nath. Deus não vai casar com uma noiva criança. Deus não vai casar com uma noiva menina. Ele está doido para casar. Ele encontrou uma virgem chamada Maria, uma jovem. Mas ele encontrou algo no coração dela que ele precisa encontrar no nosso. Mesmo ela possuída de medo, de temor, disse, como será isso com a tua serva? Porém ela disse, faça segundo a tua vontade, a tua palavra. Faça o que tu quiser com a tua serva. Amém? Deus pode olhar para você e dizer para você, eu quero me casar com você. Eu quero me juntar com você. Eu quero fazer um casamento com você. Mas, Senhor, é muito. Quem sou eu? Aquele que Ele escolheu para viver e habitar, para se revelar, para manifestar glória. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos... Irmão, isso é coisa de menina ou de menino. Inveja. Invejar é ter o que é do outro. Você quer o que é dele. Não é que você não pode, sabe, ser inspirado pelo que ele tem. O problema é que a gente quer ter o que é do outro. Isso é algo, sabe, o Bruno acabou de falar aqui na ministração. Caim. Por que eu não fui aceito? Por que o senhor aceitou, meu irmão? Inveja. Em vez de falar, Senhor, o que eu fiz de errado? E Deus ainda apareceu para ele, você lembra do texto? Deus apareceu para ele e pergunta para Caim, Caim, por que o teu semblante está caído? Tu vê como é que o nosso corpo fala?
Tem gente que estuda técnicas de quando as pessoas, como elas se movem no corpo, como elas, o olhar, o jeito, é tudo uma expressão. Por quê? Porque o teu semblante caiu. Se tu procederes bem, tu não serás aceito. A instrução diz, cara, eu não quero, sabe, que você entenda que você foi rejeitado por rejeitado, eu só quero fazer um alinhamento, um conserto. Mas a gente vai logo para onde? Para a ofensa, fica frustrado, em vez de dizer, ô Senhor. Você lembra o que a Bíblia diz aqui no livro de Provérbios? Ela diz assim, se você disciplinar o sábio, né? Não sei se é disciplinar, acho que é uma outra palavrinha. Mas, sabe, se você instruir o sábio, ele vai se tornar mais sábio ainda. Se você corrigir o insensato, a Bíblia diz que ele fica invocado, ele fica irritado, ele fica uma fera. Que o nosso coração seja trabalhado pelo governo do Espírito Santo. Diga comigo, o fruto do Espírito. Qual é, irmão? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Significa, tudo aqui, nesses versículos de 22 a 23, está em contraste com o precedente que vem anteriormente. Aquelas outras listas de coisas, você fala, ai meu Deus do céu, moralidade, bababá. Diga comigo, tudo que está aqui no verso 22 e 23. Desculpa, gente. Faz uma troca, diga fruto, em lugar de obras. Quantos de nós queremos ainda fazer as obras? Senhor, eu quero ser uma obra tua. Glória a Deus. Não que, entenda. Mas você pode continuar cantando. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Por que você ainda continua se vendo como um vaso velho? Você está nas mãos do oleiro? Você estava todo quebrado, rachado, todo capenga, todo... Ele pegou você e o oleiro começou a trabalhar nas imperfeições, cobriu com a sua divindade, com o seu ouro, colocou a sua excelência de poder dentro de você. Agora, o que precisa estar dentro, precisa para fora, amém? Uma coisa é ser quebrado, outra coisa é ser quebrantado. Deixa Deus se revelar para as pessoas que estão próximas de você. Essa é a minha responsabilidade, a responsabilidade pessoal. Isso está no âmbito da minha casa como templo do Espírito Santo. E o Espírito em lugar da carne. Uma lista de virtudes grandemente atraentes e desejáveis em lugar das coisas feias que acabaram de ser citadas. Mas por que a gente fica mais nas coisas feias? Por que a gente fica mais pressionado pelas coisas feias? Porque a gente está indo ainda para a obra e não para o fruto. Se eu estou em Jesus Cristo, eu já tenho esses frutos dentro de mim. Que isso, Sérgio? Tem não? Diga, eu tenho. Diga, eu tenho domínio próprio. Meu irmão, é isso que Ele confiou a mim e a você. Ah, mas eu posso. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo... Deu um branco. 13? Não, verso 13. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele... Mas lê os anteriores. Na escassez, na tristeza. Mas tudo Ele pode. Por que Ele pode? Porque a tua graça me é o bastante. Eu já provei, eu já conheci,
Então, a minha mente está renovada para experimentar o que é bom, perfeito e agradável. E eu, como esse templo, essa casa, me ofereço como esse sacrifício vivo, mas já tenho a capacidade de provar o que é bom, perfeito e agradável. Porque eu estou no amado, o amado está em mim, e eu estou ajustado nessa obra do fruto, diga fruto. Quando você tem o Senhor, você tem todo o fruto. Não é um fruto é o amor, um fruto é a longanimidade, não. Isso são gomos de um fruto. É que nem o quê? É que nem uma tangerina. Você abre, é um fruto. É uma tangerina que tem muitos o quê? Gomos. Talvez você já está mais aperfeiçoado no sentido, né, de Deus já está operando de uma forma mais viva, poderosa, na obra, sabe, do amor. Mas parece que esse é meio está contrariado, né? Porque quem tem amor também tem domínio próprio. Mas não, Sérgio, às vezes eu tenho amor, mas eu ainda não tenho isso. Então, só precisa ter um ajuste, um equilíbrio dentro dessas coisas. Amém? A palavra fruto está no singular, como se apresenta nas cartas de Paulo, tendo a enfatizar a unidade e a coerência da vida no espírito, oposta à desorganização e à instabilidade da vida sob os ditames da carne. Logo eu preciso fazer, sabe o quê? Pergunta para mim, o que eu preciso fazer, Sérgio? Colossenses 3,16. Habite ricamente a palavra de o Cristo habitando em nós, ricamente, com salmos, cânticos, com hinos espirituais. Amém? O que eu preciso fazer? Não é me esvaziar da carne, é me encher do Espírito. Porque à medida que eu me encho do Espírito, eu me esvazio da carne. Mas a gente está mais preocupado em cumprir uma lei, uma regra, do que ter a regra da vida. Quero te lembrar uma coisa. Jesus, irmão, eu sei que eu estou às vezes dando umas quebradas nos negócios aqui, mas se faz necessário. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus chegou em um determinado momento, e ele foi numa sinagoga, e ele curou um cara com a mão mirrada. Os sacerdotes que estavam lá, os fariseus, sei lá, não sei que grupo religioso estava ali, eles ficaram furiosos. Jesus foi lá provocando, diga provocando. Jesus já estava naquele momento, eu vou fazer uma provocação pública. Ele foi lá e provocou e curou no dia do sábado. Os caras ficaram ferozes. E Jesus só fez aquilo, saiu com os discípulos e caminhou, irmão. No meio do caminho, diga no meio do caminho. Diga primeiro, quando Jesus está conversando com aqueles caras, Jesus faz uma pergunta para eles. Qual foi a pergunta que Jesus fez para aqueles religiosos ali? Ele pergunta assim, se você não lembra. O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Responda para mim. O homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem, irmão? O sábado foi feito para o homem. Diga, misericórdia, bondade, me seguirão todos os dias da minha vida. A vida, diga a vida, está acima das regras vazias. As leis, aqueles caras estavam mais preocupados em cumprir lei vazia, sem ter o entendimento do espírito da lei. Jesus diz para eles, rapaz, eu sou Senhor do sábado. Eles ficam mais furiosos ainda. Porque agora você é Deus, eu sou Deus. E eu estou dizendo para vocês que eu criei o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Meu irmão, Deus criou o sábado para você entrar no descanso dele, não para você cumprir uma regra. E Jesus começa logo o discurso dizendo assim, vem cá, quando cai uma ovelhinha de vocês, ou um boi, vocês não vão lá e arrancam esse boi, essa ovelha, lá do lugar? Que papo é esse, rapaz? Vocês são uma série de hipócritas. Sabe o que significa isso, irmãos?
Jesus quebrando paradigmas para mostrar o espírito da lei. Ele é o cumpridor do espírito da lei. A Bíblia vai dizer que o fim da lei ele é o cumprimento, ele é o complemento de toda a lei. Escute o que eu vou falar para você. Eles saem no caminho. Era sábado, sim ou não? Eles estão com fome. Eles estavam passando por um lugar cheio de trigo, não lembro o que era, espigas. Mateus 12. E Jesus diz para eles: como? Para você parece ser muito simples, irmão. Lembra que esses caras estão debaixo de uma estrutura. Eles não podiam. A lei dizia que não pode. Jesus diz para eles: comam. E ele ainda vai trazer um amparo. Qual é o amparo? Lembra-se, quando Davi entrou na casa, e lá tinha os pães da proposição, que só os sacerdotes podiam comer, e ele estava com fome, e ele comeu. Pergunto eu para você, morreu? Foi destruído? Diga graça e misericórdia. Antecipam o juízo. Nós somos uma igreja que queremos mais destruir do que edificar. Meu irmão, que Deus encha nosso coração de amor pelo nosso próximo. Até daqueles que falham e erram, aqueles que não, sabe, por algum motivo não querem mais, não. Oh, Jesus. Estou no ponto 1. Estou com um cronômetro aqui. Aleluia. Vamos lá. Então Jesus, talvez essa ideia. Deixa eu botar aqui. Eu vou falar o 2 e o 3. O 2 mais rápido, o 3 um pouquinho mais demorado, um pouquinho. Mas vamos lá, vou terminar o 2. Terminar um, desculpa, obrigado. Então, essa questão, né, do fruto singular tem a intenção de apontar para a pessoa de Cristo, no qual todas as coisas são vistas em sua perfeição. Amém? Não é a minha perfeição, é a sua perfeição. No sábado nós estamos aqui compartilhando, aqui na oração, aqui na consagração. Deus falou lá para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser. A gente acha que para ser perfeito a gente tem que fazer um conjunto de regras. Anda diante daquele que é perfeito e você se tornará perfeito. Meu irmão, sua vida mudou ou não mudou? Eu conheço a maioria de vocês assim. Aqui, eu sei que vocês mudaram. Não, tem que lembrar. Tem que lembrar, tem que mexer. Você tem que fazer um memorial diante do inferno. Na hora que ele vier com os seus argumentos, com os seus sofismas, com os seus enganos, dizendo que você não presta, você diz: ih, até que Jesus entrou na minha vida, eu não sou mais o que eu sou, que eu fui. Talvez você ainda não seja o que você quer ser, mas você é o que é, pela graça de Deus. Amém, irmão? Isso me traz contentamento, isso me traz alegria, isso precisa ser celebrado. Sabe, o inferno quer dizer para você: você não merece, você não presta. Mas Jesus resolveu vir para mim, me resgatou, me buscou. E hoje eu sei para que eu vivo, e para quem vivo, e como vou viver, e qual é o propósito da minha vida, e qual é o sentido que eu tenho, sabe, no meu trabalho, no meu negócio, nas minhas empresas, no meu, sabe, no meu profissionalismo liberal, no meu lugar ali como CLT, alguém que trabalha e que tem uma carteira, em todos os sentidos. Glória a Jesus Cristo. O Espírito, diga o Espírito, procura produzi-las, reproduzindo Cristo no crente. Como é que essa obra do Espírito é o quê? Produzir, né? Ele está procurando reproduzir
né, produzir e reproduzir o que há em Cristo na minha vida e na sua vida. Olha o que diz lá em Gálatas 4,19. Meus filhos, olha o que Paulo vai dizer. De novo sofro as dores de parto, até ser Cristo o quê? Ser formado em vós. Qual era a intenção de Paulo? Eu quero que vocês se pareçam com Cristo. Eu quero que vocês tenham, sabe, quando você for afetado, quando você for fustigado, que saia de você as virtudes de Cristo. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amor, alegria, temperança. Amém? Pô, mas às vezes eu me sinto para baixo quando eu não faço isso. Não, essa não é a intenção de Deus, através do seu Espírito, fazer a gente se sentir assim, não. A intenção dele é que a gente esteja atento e alerta, Senhor, mas na próxima eu vou conseguir pela tua graça. Eu vou conseguir pelo poder do teu Espírito. Eu não vou me dar por aquele que diz assim, não tem jeito não, eu sou um pecador mesmo. É assim, você é pecador, eu também sou, mas eu não estou mais debaixo do domínio do pecado. Eu estou sobre a graça da cruz, pelo poder do Espírito Santo, e agora eu tenho as virtudes que estão nele, e eu estou sendo gerado e criado por ele. Eu sou uma feitura dele, uma obra das suas mãos. Amém, irmãos? É assim que eu quero que você se veja, eu também quero me ver assim. Romanos capítulo 13, verso 14 diz assim, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências ou seus desejos. Essas passagens sugerem que os problemas morais dos homens redimidos podem ser resolvidos pela suficiência de Cristo, quando apropriada pela fé, diga fé. Que aquele que roubava não roube, mas antes trabalhe. O que adulterava, não adultere mais, mas seja marido, ou seja, sabe, tenha um relacionamento de casamento com uma só pessoa. E seja fiel a ela. Seja, sabe, ela seja tuas fontes. Você não precisa de uma outra fonte, você tem a sua. Diga, eu tenho a minha. Aos casados, diga, eu tenho a minha. Os solteiros, digam. Nos ensinaram algumas coisas muito erradas, gente. Parece que solteiro está sempre sofrendo. Só sofre se estiver sem Cristo. Você e eu que já fomos solteiros, nós tínhamos muito mais tempo para fazer algumas coisas, sim ou não? Se não fazíamos, era porque nós éramos negligentes. Agora o casado cuida da esposa, a esposa cuida do seu esposo, a mãe cuida do filho, o pai cuida do filho, sim ou não? É isso que Paulo está ensinando. E para de achar que você, só porque você é um solteiro, você é um desgraçado. Você não é um desgraçado. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida. E a fonte que você tem é para Ele. Beba dele enquanto você, sabe, pode usufruir. Amém? Se você tem um dom de celibato para viver só com Ele, glória a Deus, irmão. Mas é muito ruim se você não estiver debaixo do propósito, da disciplina e do governo do Senhor. Aí você vai sofrer. Mas não que o Senhor não queira que você case, ou que você... deixa eu seguir, meu Deus do céu. Contra estas coisas não há lei, diga não há lei. Diga a lei existe. Diga comigo, a lei existe. Com um propósito de refrear. Sabe, a lei ela serve para isso. Andar 80, está refreando você. Não passe de 80 que é perigoso. Não faça isso. Ela está só fazendo uma forma restritiva. Agora escute o que eu vou falar para você. Por favor, diga, a lei existe. Um propósito de refrear. Mas as obras do Espírito, não existe restrição. Não existe restrição para as obras do Espírito. Amém? Jesus disse para nós, para mim e para você, vocês farão obras ainda? Vocês vão se expandir, vocês vão para todo canto, por toda parte. Eu darei a vocês um tempo mais do que eu tive.
Quanto já tem mais de 3 anos na vida cristã? Você já está na vantagem. Porque Jesus, quando começou a manifestar o ministério público dele, logo depois, e diga, era necessário que o justo morresse pelos injustos. Lembra quando se matava os cabritinhos, as ovelhas? O que aqueles cabritinhos tinham a ver com isso, irmão? O que aquelas ovelhas inocentes tinham a ver com isso? Era apontando para o Messias, o nosso Salvador, o ungido de Deus, o Cristo, dizendo, o justo vai morrer pelos injustos. Mas hoje nós somos a justiça de Deus. Capeta estribuchou agora no inferno. Ficou endemoniado 7 vezes. Quando ele olha para você e fala, não! Sim. Jesus põe o sangue dele entre você e as ofensas. Jesus põe o sangue dele entre as cobranças, entre todas as liberações e diz, eu sou a tua redenção. Eu sou a redenção para tua casa, para teu marido, para teu filho, para teu esposo. Se eu me apropriar disso, junto com a obra do Espírito que está dentro de mim, irmão, uma revolução vai acontecer. Eu falei sobre o fruto do Espírito, mas também tem o dom do Espírito. Coríntios capítulo 12, fala de 9, alguns outros chegam a 21 dons. Deixa eu só falar para vocês, diga dom. Dom não é fruto do Espírito. Diga, dom vem de Deus. O fruto está liberado para mim. Amém? Mas o dom é de Deus. Qual é o dom? Diga, sabedoria é um dom. Não é esperteza, não é, conhecimento meramente. É dom. Que significa capacidade de aplicar conhecimento divino em situações específicas. Lembra de Salomão? De quem é o filho? Corta no meio. Não! Dá para ela. Já sei de quem é o filho verdadeiro. Dá para essa daqui que é dela. Isso é a sabedoria divina. Posso ouvir um amém? Outro dom. Dom de... Eu falei o quê? Sabedoria, né? Gente, vocês sabem quais são, né? Eu não vou falar uma por uma, senão é de fé, dom de cura, dom de operação de milagres, habilidade de transmitir mensagens divinas, que é a profecia, discernimento de espíritos, capacidade de distinguir entre diferentes influências espirituais. Nesse texto tem 2 contextos, 2 palavras, melhor dizendo, sabedoria e discernimento. Nunca a gente talvez esteja precisando tanto de sabedoria e discernimento como nos nossos dias. Você sabe, existe nota de 300? Existe nota de 200? Talvez você não tenha visto ainda. Está precisando fazer uma amizade com ela. Faz uma parceria com ela. Vai, vem aí, dinheiro. A Bíblia diz que você vai me perseguir. Amarra ele atrás e faz um ato profético. Vai, amarra ali e fala, vem atrás de mim, dinheiro. E vai fazendo profecia aí. Mas aqui fora é brincadeira. Deixa eu dizer uma coisa para você. 5, 4, 3, 2, 1. Que frustrante. É meu cronômetro. Ele rime, o problema é eu que não consigo remir. A culpa não é dele, a culpa é minha. Irmão, esses dons espirituais, diga comigo, esses dons espirituais são distribuídos. Eles são liberados pelo Espírito Santo conforme a sua vontade, visando qual é o propósito? A edificação, o encorajamento, a consolação dos crentes, além de fortalecer a unidade e eficácia da igreja. É para isso que os dons servem. A compreensão e o uso adequado desses dons são essenciais para o crescimento espiritual, individual e coletivo dentro da nossa comunidade cristã. Peça a Deus. A Bíblia diz, peça a Deus. Que dom que você quer? Está aqui, irmãos. Tem outros ensinamentos que vão falar que existe mais do que 9, que eu pelo menos eu li, eu acho que parte dele, que tem profecia, serviço, ensinamento,
né, dar ânimo, contribuir, liberar, mostrar misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, prestar ajuda, operação de milagres, discernimento de espíritos, falar em línguas, interpretação de línguas. Aí coloca aqui dentro do bojo, né, o apostolado, o apóstolo, o evangelista, o pastor, o mestre e o administrador. Eu vou para a segunda esfera. Diga, discernimento para consolidar a casa. O primeiro era para quê? Edificar a casa, edificar a minha vida. O segundo, ele está no âmbito de quê? Diga assim, ainda no âmbito pessoal. Qual é esse princípio? Também está no verso 3. Com a sabedoria edifica a casa e com o discernimento ela o quê? Se consolida. Significa, diga comigo, meu lar, minha família. Se você mora com pai e com mãe, se você é solteiro, se mora sozinho, é a sua casa, o seu lar, ainda está no âmbito pessoal. Eu sei que tem uma relação aí, né, com esposa, esposo, mas é minha responsabilidade. Diga comigo, é minha responsabilidade. Eu preciso ser o quê? Instruído, dirigido pelo Espírito Santo. Efésios 5, 28 a 29 diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Diga aqui, varão, homem, diga, esse é o meu papel. Cuidar da minha esposa. Quando ele diz que eu sou o cabeça da minha esposa, eu sou o protetor da minha esposa. Eu não sou o mandão da minha esposa, eu sou aquele que fortalece, que encoraja, aquele que cobre, cabeça para cobrir, e não cabeça para mandar. Por que muita gente hoje está ferida? Porque fizeram de um princípio algo equívoco, e que parece que assim, estou indo para o buraco, e a palavra é minha, eu vou, e tu vem comigo. Vou nada. Se eu falar isso para minha mulher, a mulher diz, não vou nada. Eu tenho um que me governa. Ela sabendo que eu estou indo para o buraco, não vai mesmo. Eu, graças a Deus, você já me livrou muitas vezes muita coisa. E vice-versa. Falei, isso aqui é do homem. Provérbios 31, 10. Uma esposa exemplar, olha aí, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Quantos já encontraram? Glória. Por fé, vai, irmão, vai, por fé. Estou brincando. Eu já encontrei. É muito mais valiosa do que os rubis. Para você, minha esposa. Você é mais valiosa do que rubi. Eu nem sei o que é rubi. Só de ouvir falar. Mas assim, eu sei que é uma fé, mas eu nunca vi. Mas eu já vi o meu rubi, amém? Glória a Deus. Efésios 5, 23. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate marido com todo respeito. Eu li um versículo sobre o homem, li um outro versículo sobre a mulher, agora eu estou lendo um versículo sobre o homem e a mulher. Efésios 5, 23, estamos falando do lar. A casa no lar. Porque tem muitos que podem ter uma casa, mas não tem um lar. Amém? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Escute o que eu vou te falar. Mulher, sabe o que você precisa? Ser amada. Diga, eu preciso ser amada. Mais alto. Para o seu esposo ouvir. Glória. Ouviram, maridos? Sabe que sua esposa precisa? Ser amada. Agora, mulher, escute. E a mulher, trate o marido com todo o... Sabe que o homem precisa de? Diga você aí a mulher agora. Diga, meu homem, meu macho. Estou complicando a minha vida. Fala assim, meu esposo.
Eu vou te tratar com respeito. Meu irmão, parece simples, mas muitos casamentos estão sendo destruídos por causa disso. Maridos que não conseguem compreender o que é amar a esposa. Não é ser perfeito, é protegê-la, é ser sustento. Esposa, tudo que o seu marido precisa, tudo. Entenda, ele não precisa ser amada por você. Ele precisa ser respeitada por você. Porque são maneiras diferentes de como se percebe, de como Deus criou, de como Deus construiu. Se o homem se sente respeitado, vou fechar meus olhos. Vem cá, homem. Quando você se sente respeitado, é muito mais forte ou não do que ser amado? Levante a mão, você que concorda comigo. Olha aí, irmã. Olha aí, vê se isso é verdade ou não. Você está fazendo isso porque eu estou dizendo ou porque você entende de fato isso? É verdade ou não é? Você não precisa, é óbvio que você entendeu, né, sobre esse amor. São maneiras, né? Mas assim, o homem, ele se sente muito mais valorizado quando ele é respeitado do que uma mulher que desrespeita o homem e o ama. Vamos seguir aqui. Vamos ver agora os filhos. Portanto, cada um de vocês também ama sua... Já li. Efésios 6, 1 e 2. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honrai teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Isso é para os filhos. Efésios 6, 4. Pais, não deixei ninguém de fora, irmão. Não tem ninguém que está de fora no lar. Tem do marido para a esposa, da esposa para o marido, tem do marido e a mulher, tem do pai para o filho, tem do filho para o pai, tem do filho... E assim, já entendeu, né? Já me embolei todo. Efésios 6, 4. Já li? 6, 1 e 2. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honrai teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa dos filhos. 6, 4. Pais, não irritem seus filhos, antes os criem segundo a instrução e o conselho do Senhor, pai e mãe. E o terceiro aspecto está na esfera, no âmbito do quê? Da casa. Eu falei da primeira parte do corpo, do templo, da casa pessoal, eu como casa. O segundo, como meu lar. Amém? Então, com o primeiro é com sabedoria, com o segundo é com o quê? Com discernimento. E o terceiro é com o quê, Sérgio? Ah, irmão. É trazendo o dom da sabedoria e do discernimento para edificar a sua vida como casa. Nós, diga nós. Diga, por favor, mais uma vez, diga nós, como igreja. Diga como noiva, como esposa, corpo de Jesus Cristo, com o noivo, com o esposo, agora está no âmbito coletivo. A igreja, ela não foi feita para se viver de maneira isolada. A maneira de que Deus vê a igreja é de maneira coletiva. Se você está dentro da igreja e você está deslocado, vivendo a sua vida individualmente, você ainda não compreendeu o propósito do corpo e da igreja. E essa ideia não é minha. Eu com certeza teria uma melhor. Não é assim que você pensa? Por que você fez desse jeito? Eu teria uma ideia muito melhor do que a sua. Ai, meu Deus. Está no âmbito coletivo. A primeira e a segunda está no âmbito da minha responsabilidade. Eu, como homem, com a minha vida, com a responsabilidade com a minha própria vida, com os meus hábitos, com a minha disciplina, com a maneira... Meu irmão, isso precisa ter sabedoria. Nós, no sábado, falávamos aqui. Lemos já, Josué capítulo 2, se eu não me engano. A Raabe, a prostituta. Meu irmão, nós falávamos quando a Cíntia ministrou aqui no domingo passado. Quando Abigail teve aquela sabedoria, ela livrou, meu irmão, todo o povo de um grande sofrimento, a sua casa, a sua família. Sabe por quê? Ela viu, cara, Deus é com esse rapaz, com esse jovem. Eu sei que Deus já vai fazer isso com ele. Ela entrou no meio do caminho, aquele homem rude, bruto, sabe, imoral que ele era.
porque não tratava as coisas com moralidade da parte de Deus. Ela entrou no caminho e livrou. Diga, livrou. A sabedoria traz livramento, irmão. Assim como Abigail viu, Raabe também viu. Ela olha, vê aqueles 2 espias entrando na terra. Ela fala, ih, rapaz, o Senhor é com esses caras. Eu ouvi. Ela disse, eu ouvi o que o Senhor fez. Secou o mar. Quando aqueles caras chegaram, alguém lá no meio viu, um fofoqueiro gospel viu, entrou 2 caras aqui. E aí, cara, vamos pegar esses caras. Entraram na casa da prostituta. E a Bíblia diz que ela ficava no muro da cidade. Isso tem todo um contexto que não vem o caso. Porém, foram lá buscar os 2 espias. Eles estavam lá, sim ou não? Mas ela disse que não. Isso é muito conflitante para nós, irmãos. Isso não é licença para errar e pecar. Agora, perceba. Um dia eu ouvi um pastor falando. Eu estou em Israel. E de repente estão perseguindo 2 judeus que entram na minha casa. E eles entram lá e dizem, tem judeu aí na sua casa? O pastor disse desse jeito, eu vou falar com todas as minhas forças. Não tem não. Não tem não, já foram embora. Isso é conflitante para mim ou para você? Sim ou não? Sabe por quê? Porque a nossa mente, a nossa mentalidade, olha as coisas como certo e errado, com uma lente, que a gente faz justiça com as nossas próprias mãos. Porém, quando o Senhor olha para aquela mulher, coloca ela na genealogia de Jesus Cristo. Você colocaria? Não, foi só uma passagem, foi só uma vacilada, despercebeu, deixa para lá. Não. É para mostrar que Deus, em Cristo Jesus, tem redenção para toda a classe, qualquer tipo de gente, de pessoa. Se isso não te anima, meu irmão, isso me encoraja demais. Porque eu preciso colocar as lentes dele e falar, meu Deus, ela mentiu. E a sabedoria dela foi tão grande que ela falou, eu sei que o Senhor vai entregar, sabe, Jericó na mão de vocês. Mas olha aqui, por favor, lembre-se de mim, lembre-se da minha casa. Aí os homens fazem um trato, sim, com ela, sim ou não? Aí fala assim, vai o seguinte, desceu, escondeu eles lá no meio dos linhos, né? Que tinha uma altura maior do que um homem, escondeu eles lá, não estão aqui. Ah, eles se foram, deve ter ido embora. E assim que aqueles homens saíram, ela disse, vão para o monte, fiquem lá 3 dias. Se escondam lá. Se escondem, depois vocês seguem o caminho de vocês. Mas lembre-se da minha casa, da minha família. E aqueles homens disseram, olha, se fizeres, cumprires isso, isso e isso, eu vou estar de acordo. Qual foi, perguntou para você, qual foi a forma do memorial do que aquilo era estabelecido? O que ela falou? Ó, eu vou colocar na mesma janela que vocês desceram, um cordão de escarlate. Diga escarlate. Diga um cordão vermelho. Aquilo apontava para quem, irmãos? Para quem que apontava, irmãos? Aquilo apontava para o perdão, para a misericórdia de Deus. Se você olha com um olhar de que Deus é sanguinário, que sai matando um monte de gente, você está completamente equivocado. Deus só precisa achar um coração que se rende e diz, Senhor, eu sei que tu queres fazer. Encontra a minha vida, encontra a minha casa. E assim foi, quando eles entraram na terra para possuir Jericó, estava lá o cordãozinho. E ela e a sua casa foram? Tudo figura. A arca era uma figura de salvação. Diga salvação. Já chegou. Diga Jesus Cristo. É a tal que eu preciso. Seu marido, sua esposa, seu filho, nosso amigo de trabalho, eles só precisam entrar na salvação do Senhor. Amém? Aqui é o âmbito coletivo, a nossa responsabilidade que está sendo realizada com a obra do Espírito Santo. Romanos capítulo 12, verso 4 e 5 diz assim, da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos... Diga, você me pertence. Eu pertenço a você.
A gente acha que isso é só com marido e com mulher. Não, não, irmão. Eu pertenço a você, eu tenho responsabilidade com você, você tem responsabilidade comigo. Pastor, você tem responsabilidade comigo? Tem, mas você também tem comigo. Lembra-se que a hierarquia só funciona para propósito. Propósito. O negócio difícil de falar para mim. Efésios 3, 10 a 12 diz assim. Eu estou olhando na versão NVT. Efésios 3, de 10 a 12. Deus queria que por meio da igreja, os poderosos e autoridades dos céus conhecessem a sua sabedoria em todas as suas formas. Verso 11. Isto está de acordo com o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12. Por intermédio dele, nós podemos nos apresentar diante de Deus com confiança e sem medo. Por meio da fé que temos em... Não vai com medo não, vai em certeza de fé. Você está apaziguado, você está perdoado, tudo está resolvido em Cristo Jesus, amém, irmãos? Qual é a identidade da família que nós temos? A identidade da família está em Deus, diga comigo, a identidade da família está em Deus. Efésios 3, versos de 14 a 21, ouça rapidinho aí. Por isso eu me ajoelho diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o seu verdadeiro nome. Sabe onde está a sua identidade? As suas raízes têm que estar no céu, irmão. O problema é que a gente continua colocando as nossas raízes no homem, no falho, no papai, na mamãe, no que teve e o que não teve. Naquela figura, coloque as suas raízes no Pai eterno. Você será curado, você será restaurado, você viverá uma vida, sabe? Mas como? Isso é obra do Espírito. Coloque as suas raízes no Pai eterno. Amém? Posso ouvir um amém? Oh Deus, o seu verdadeiro. Peço ao Pai que, de acordo com a sua grande glória, Ele permita que você tenha permita que vocês tenham os seus espíritos poderosamente fortalecidos por meio do seu espírito. O meu espírito sendo fortalecido pelo espírito do... Ele não diz a sua alma, ele diz o seu... A igreja é uma igreja que se move ainda muito na alma. Deus quer fortalecer você no seu espírito, na sua alma. A sua alma precisa ser restaurada, a sua alma precisa ser ressignificada, mas o seu espírito está pronto. Por isso que Deus comunica ao seu espírito. Diga ao meu espírito, Deus comunica. Poderosamente fortalecidos por... Os seus espíritos poderosamente fortalecidos por meio do seu espírito. Peço que Cristo viva nos seus corações por meio da fé. E que a vida de vocês tenham raízes e alicerces no amor. Quer alicerçar a sua vida? Alicerce no amor. Assim vocês poderão compreender, junto com todo o povo de Deus, aí junto ao coletivo, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Diga assim, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Lembra lá da música? Acho que era a galera da Paz Santar, né? E para frente, e para trás, e para o lado. É para a esquerda, para a direita, né? Sei lá. Esse negócio aí deu para entender, né? Essa aqui, é dentro dessa construção. Sabe, peço que Cristo, a gente seja alicerçado nesse amor, para que a gente compreenda, como povo de Deus, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Sim, que vocês possam conhecer esse amor, o qual supera todo entendimento. Supera o entendimento, para que fiquem repletos da natureza de Deus. Meu irmão, se você estiver repleto da natureza de Deus, você vai agir que nem Deus. Bate nesse menino, que agora ele... De novo esse negócio, bate, arrebenta ele, arrebenta. Deus, vem a misericórdia que se apresenta para ele, para ela, para mim, para você. Estou folgadinho. Aí vem uma correção. Rapaz, que lambada, mano.
A disciplina é o amor de Deus. Diga comigo, Deus, diga Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Sabe como? Tem forma, mediante o seu poder que atua na minha vida e na sua vida. A Ele seja dada a glória onde, irmão? Na igreja. E sabe como é dado glória na igreja? Em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? A minha vida em Cristo Jesus dá glória, honra a Deus. A minha vida seja para honrar a família de Deus. Qual é a família de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo e os meus irmãos. Nada devam uns aos outros, a não ser o amor. Diga o amor. Alguns vão nos deixar por escolhas. Não tem nada de errado. Só fizeram os seus caminhos. Diz mais respeito a eles do que a nós, ou às vezes a nós do que a eles. Sabe o que a gente deve um ao outro? Diga amor. Diga o amor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é a falha, não é o erro, não é o vacilo. Mantenha seu coração apaziguado com Deus. Porque se você tiver os atributos de Deus, você vai agir corretamente. E se falhar em algum momento, você vai se corrigir rápido, porque a natureza dele está em você, e a natureza dele, quando está em você, choca com a natureza humana, carnal, demoníaca, e muitas vezes que está dentro de nós. Posso ouvir um amém? Ô, meu irmão, durante tanto tempo, eu via mais do que não prestava do que preste. E hoje, eu vejo muito mais do que preste do que eu erro. Por causa de quê? Uma libertinagem agora, Sérgio? Que tu estás vivendo? Não. Eu tenho meus irmãos para me corrigir quando for necessário. Eu tenho um Deus que habita dentro de mim. Mas escuta o que eu vou te falar. A Bíblia diz lá em Romanos 14, 23, eu vou encerrar que eu já não vou ler mais nada, que senão já bagunçou tudo aqui. Olha o que diz Romanos 14, 23, se puder botar aqui, por favor. Escuta o que eu vou te falar. Está dentro de um contexto esse texto. Tá bom? Não tire textos fora de contexto. Isso é importante. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com... E tudo que não provém da fé é pecado. Esse é o 23? Eu não sei se é essa a versão ou se é o versículo 24. Põe o 24 para mim, por favor. Ah, é o último? É aquele que diz assim, pelo menos na versão que está na minha cabeça, é: feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. É o mesmo versículo? Se alguém puder me ajudar aí. Então me diz onde está esse versículo em Romanos 14, por favor. Eu não me lembro, eu achei que era o 23. Feliz é aquele que o quê? Que não se condena naquilo que aprova. 22, é um anterior, por favor. 14, 22. Assim seja, qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, ele está falando sobre comida, o que pode, o que não pode. Uns acham que pode comer isso, não importa. Que isso permaneça entre você e Deus. A maneira que você acha que deve fazer é entre você e Deus. Agora, quando você vai para o coletivo, aí a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Diga cuidado. Nem todo mundo é tão maduro quanto você espera. Tem gente que diz, rapaz, mas esse cara está tanto tempo na igreja, ela também já aprendeu isso, já aprendeu aquilo. Às vezes eu lê do engano. Às vezes você acha que a pessoa está mais madura do que você acha. E tem gente que você despreza que está mais maduro do que você acha. É impressionante o corpo de Cristo. Essa riqueza é maravilhosa. Eu já fui surpreendido algumas vezes. Eu falei, um menino. Daqui a pouco o menino é um homem, um macho, forte, corajoso. E o cara que eu achei que era o valente, o poderoso. Gigante. Estou aqui, sabe, assim, parece que a gente, quando estou falando isso, eu estou menosprezando. Não é isso, irmão. Não quero ser pejorativo aqui.
Mas estou falando como uma maneira, de uma analogia. Não foi o menino Davi que venceu o gigante poderoso? E não foi o guerreiro Saul que tomou as fileiras? Então, irmãos, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que... O que você aprova? Você se condena? Para isso, diga comigo, para isso, eu preciso conhecer como Deus pensa, como que Deus faz, como que Deus realiza. Porque se eu achar que todo aquele que é errante, Deus pega e leva para o inferno, eu estou sendo juiz. Mas a Bíblia me chama para que eu possa julgar todas as coisas, sim ou não? Porém, a Bíblia diz em Mateus 7,7, preste atenção como você julga, porque à medida que você julgar, você também vai ser. Jesus mesmo se apresentou e disse, vocês não sabem que misericórdia quero e não sacrifício? Nós somos uma igreja hoje que mais sacrificamos do que servimos em adoração e entrega para Ele. Porque quando um irmão não pensa que nem a gente pensa, sabe o que a gente faz? Condena e mata ele. A gente fala mal dele para outras pessoas. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. O Senhor nos chamou para sermos reconciliadores, Senhor. O Senhor não nos chamou, Senhor, com o ministério da condenação. O Senhor nos chamou para reconciliar. Senhor, que o Senhor ache em nossa vida um lugar de paz entre os irmãos. Tira a meninice do nosso coração, Senhor, a inveja do nosso coração, Deus. Quando nós nos importamos que o outro não está fazendo, Senhor, enquanto eu estou perdendo tempo naquilo que eu preciso fazer, Deus. Oh, Senhor, nos ajude a edificar a casa pessoal, nos ajude a edificar a casa do lar, mas nos ajude a edificar a tua casa, a tua igreja, Senhor, para realizar as obras que o Senhor tem desejado, desde a partida do teu Filho Jesus. O Senhor enviou o mesmo Espírito, o Espírito do Eterno que habita dentro de nós, para continuar a realizar as obras que o Senhor começou, que o Senhor encontra na minha vida, na vida dos meus irmãos. Fique de pé, por favor.